Boa tarde a todos. Muito obrigado aí pela presença. Continuando o nosso dia de painel, a gente está navegando em vários temas e sempre é necessário a gente também falar um pouquinho sobre os produtos, os fabricantes, que com essa demanda que está sendo declarada e prevista, como que vai ser o comportamento de fornecimento para uma demanda dessa? Então, esse é o objetivo, o principal objetivo dos nossos convidados, tentar falar um pouco sobre todos os problemas, sobre o que pode se mitigar com os problemas e os riscos, e o que cada um está preparando aí pela frente desse grande desafio. Certo? Então, vou usar o meu pequeno tablet aqui, que o meu tablet maior foi proibido de utilizar. E o papel de pão também, né, Índio? Era, de pão, né? era o tablet, o papel. Então, Vitor, o grande problema que a gente tem em relação ao prazo de entrega de equipamentos, com essa demanda grande na construção e implantação de data center. Você pode falar um pouquinho sobre que risco e que problema realmente é esse? Sim, primeiramente, boa tarde a todos. É um tema que nós temos falado diariamente, não é? Problema, os riscos, né, acerca dos lead times, não é? De diferentes fábricas, diferentes componentes. Eu, particularmente, estou no segmento de grupos geradores. Vou aproximar um pouco aqui, pode abaixar, obrigado. Então, eu vivi, né, eu estava baseado numa fábrica e eu vi o início, principalmente, do impacto que a pandemia trouxe, né? Quando começou-se já a ter problemas de materiais e ter o impacto justamente no lead time, ver esse aumento gradativo que ocorreu, né? Quando nós falamos de fábricas, basicamente, em termos muito simples, nós temos, na capacidade produtiva, os chamados slots de produção, né? Então, existem times dentro da cadeia de suprimentos que fazem todos esses planejamentos. Então, quando você tem um aumento de demanda, automaticamente essa capacidade produtiva ela é consumida e os tempos de entrega começam a se alargar, ok? E um segundo fator para você realmente produzir, além da programação, você precisa dos materiais para montar o equipamento final, não é? E uma coisa que impacta nessa parte, se você não tem os materiais, você também vai ir para um tempo de entrega bem maior, não é? Pois bem, quando nós falamos aqui do mercado de hyperscale, uma coisa que realmente aumentou a demanda foram as economias digitais, né? O painel anterior aqui já demonstrou um grande aumento, né, de procura de equipamentos, de construções de data centers, demanda de energia. Quando nós falamos de componentes, também segue essa mesma escala e mesmos desafios, né? Então, quando aumenta a demanda, você já diminuiu automaticamente sua capacidade de absorver e seu tempo de entrega ele aumenta. Ok, então a forma de você mitigar isso seria aumentar a capacidade de produção. Mas quando nós falamos de falta de materiais, porque aí você tem impacto, por exemplo, de frete. Se os seus componentes para você produzir, eles não conseguem sair dos países, né, das fábricas ao redor do mundo, você não vai ter esse componente para você montar. Então, você já tem um impacto aí na questão realmente de fretes e lockdowns e por aí vai, não é? Então, acho que todos, dando um exemplo prático aqui na parte de materiais, houve um tempo desse período que toda semana chegava um comunicado de e-mail marketing dizendo uma grande marca de montadora de carro interrompeu sua produção por falta de chips.
né? Então, hoje, se nós formos pensar num painel aqui, um dia falando de data center, o que não vai microchips, o que não vai chips, né? Então, em toda essa cadeia, se o seu produto final, ele falta um único componente, que seja, pode ser até um parafuso, você não consegue cumprir os prazos e você tem um impacto nesse lead time, né? Então, não quero me alongar muito, mas existem esses riscos, né, que nós vimos e ainda estamos navegando nessas águas um pouco turbulentas, muito mais conhecedores agora, né, com times muito competentes, haja vista que nós já estamos aí, no mínimo, familiarizados com esse cenário, estamos em uma tendência aí de melhora, né? Obrigado. Certo. Mark, também para complicar um pouco, né, todo o mercado internacional está com a mesma demanda, né, tem os mesmos problemas. Ele é um ofensor para o mercado no Brasil e na América Latina, para que sejam concorrentes nossos na questão de vou fornecer primeiro para dentro de casa para depois levar para fora? A parte complicada você foi para mim, né, Índio? Não, mas tranquilo, não é brincadeira. Só complementando um pouco o que o Vitor falou também, eu acho que é bastante importante, né, entender, né, que quando você tem uma ruptura de alguma fase da cadeia, isso vai demorar bastante tempo ainda para se normalizar, né, Vitor? Então, assim, te sofre muito assim ver todos os fabricantes aqui representados com operador logístico agora também, né? A gente não consegue achar navio, não consegue achar avião para suportar toda essa parte. Então, depois a gente vai discutir um pouquinho das soluções. E se a gente pensar assim, né, o Brasil, respondendo à questão do Índio, né, o Brasil é a 9ª, 10ª economia aí, dependendo do câmbio mundial, né? Se a gente pensar que a gente é o 5º país mais em consumo de rede social, de mídias digitais, economia digital de uma maneira geral. Mas, por outro lado, a gente tem poucos data centers, se a gente comparar com os principais países aí no mundo, né? Então, assim, nos Estados Unidos, a gente tem mais de 2.000 data centers grandes, estou falando, né? Principalmente colocation, hyperscale, por aí vai. E cada vez, putz, a economia lá está bombando, né? Não tem equipamento nem para eles. Imagina para nós. Europa está girando aí em torno de 1.300 data centers. A América Latina, a gente tem menos de 200 data centers, para vocês terem uma ideia. Então, estou falando de México para baixo, sendo que o Brasil ali representa 50%, né? Então, devemos ter aí perto de 80, 90 data centers. Isso, se pensar nas economias mais maduras, é ínfimo, né? Praticamente inexistente com o tamanho de demanda que a gente tem, com o tempo de latência, que cada vez os processos 5G chegando, aumento do volume de tráfego e por aí vai. E aí, se a gente pensar, falando também das nossas fábricas que estão todas praticamente fora, né? Estados Unidos, Europa, Ásia e por aí vai, existe uma grande concorrência, né? Uma grande concorrência dos principais países. Então, é bastante complicado. Então, como eu comentei, né, tem um exemplo que a gente tem interno lá, onde a fábrica fechou esse ano já. Um determinado produto não existe mais demanda para fornecer nos próximos 365 dias. Ou seja, esse produto não está habilitado para nenhum país mais, só para atender a demanda americana. Então, e no final, os grandes colocations, os grandes hyperscale vêm de lá. Então, primeiro atende-se lá. Não sou eu que quero, o Índio que quer, o Vitor, o Giba ou o Moisés. É oferta e demanda, né? Onde você tem mais demanda, você vai ter mais oferta também. Isso é linear, né? Uma outra coisa que eu queria comentar também, a gente estava debatendo aí com os clientes, com os amigos, é que assim o data center ele está numa exponencial de crescimento. Vimos os amigos falando aí nos painéis antecessores. Mas assim a gente esquece de outros segmentos que a gente atende que são muito fortes no Brasil também, né? Então a gente tem uma mineração que consome uma carga de energia gigantesca. A gente tem papel e celulose que está voltando também, os preços estão subindo e por aí vai. Vai ter a concorrência também. Hospitais, eu vindo para cá, passando ali na região da Paulista, né? Todos os hospitais estão em franca expansão ou em construção.
Então, tem muita concorrência de outros segmentos também. Então, se a gente não se organizar, não conversar com todos esses eixos e elos da cadeia, o negócio não vai se sustentar lá no final e não vai acontecer. Então, é super importante essa questão, depois que a gente vai falar das possíveis soluções aí também. Ok? Acho que é um pouco por aí. Mais ou menos isso. Fora que também tem a questão que são poucos fornecedores para os mesmos produtos. Então, a gente também cai na linha de ter uma limitação de fornecedores. E eu acho que essa busca ali vem um pouquinho mais na frente na solução, né? E falando agora um pouquinho com o Gilberto, nós também tivemos aí, já faz um pouco de tempo, mas tivemos a pandemia, né? Temos a guerra, temos problemas até no mercado financeiro, aí com as possíveis quebras de alguns bancos. Que risco isso trouxe na demanda e de fornecimento com um atraso de produtos? Bom, boa tarde a todos. Primeiro que é um privilégio estar aqui com vocês e entre amigos também, né? Eu não sou um especialista em geopolítica, estou muito longe de ser, mas eu, pegando o gancho do Vitor, quando eu estava vindo para cá, eu estava me lembrando de um filme que eu assisti, que alguns de vocês devem ter assistido também, que chamava Mar em Fúria, com o George Clooney, né? E que conta uma história muito parecida com o que a gente vive hoje, né? O Mar em Fúria conta a história de uma tempestade perfeita que acabou pegando um barco pesqueiro bem no meio da tempestade. E o nosso mercado, ele basicamente está acontecendo isso. Nós estamos, desde algum tempo, surfando numa onda de crescimento estável, crescente, há alguns anos. Na média, entre 7% a 8%, a gente cresce o mercado de DC a cada ano. É parecido com o crescimento do PIB chinês, né? Então, obviamente, é o sonho de qualquer um, né? É quando a demanda vai pressionando a oferta de uma maneira saudável e os preços vão subindo, mas a gente vai acompanhando e fornecendo os equipamentos ou insumos para essa indústria. E nós fomos pegos, todos nós, de surpresa, primeiro com a pandemia, que dificultou toda a cadeia produtiva que todos nós estamos inseridos. A pandemia, por outro lado, acabou provocando uma pressão ainda maior na demanda por dados, porque muita coisa daquilo que a gente fazia presencialmente teve que passar a fazer remotamente, né? Isso foi pressionando a indústria dos computadores, né? Dos sistemas de multimídia que usam chips semicondutores para os quais a gente não tinha a mesma capacidade produtiva. Esse preço foi aumentando, só que a oferta não podia acompanhar porque a gente não tinha ninguém para produzir. E quando a gente começou a ter mais ou menos um refresco daquilo, veio a guerra, né? E a guerra provoca sintomas parecidos nessa cadeia, mas muito mais terríveis, porque você vai afetando rotas de transporte, como o Mark comentou, a gente vai complicando os modais de transporte. Não é o caso aqui de discutir se você vai ter mais modais ou menos, é que você não tem os modais disponíveis, né? Nós, na Vertiv, passamos por vários problemas muito complicados de você ter o equipamento, mas não tinha como trazer, né? Muitas vezes algum cliente falou assim, não, eu te pago 10 vezes, mas não adianta, porque eu não tinha material ou matéria-prima para fazer a produção, ou quando eu tinha equipamento não tinha como conduzir ele. Quando a gente está agora, parece que chegando, ou tinha mais ou menos um refresco, né, na situação da guerra um pouco mais estabilizada, a gente acabou tendo problemas no mercado financeiro, em pontos que são muito, muito complicados, principalmente para nós, que somos da indústria digital, né? Então, bancos especialistas em startup começaram a quebrar, né? Então, isso tudo vai afetando a nossa capacidade de produção e a nossa capacidade de entrega.
né? A gente espera que isso se estabilize, né? É uma coisa que também ninguém quer falar, mas a gente precisa fazer uma parada aqui e pensar que a indústria bélica ela sequestra a capacidade produtiva. Isso é um fato, né? Talvez ninguém queira admitir isso, mas ela vai sequestrando capacidade produtiva em todos os ciclos da cadeia. Então, ela afeta os insumos, ela afeta a cadeia produtiva e ela afeta também os meios de transporte para seguir com os equipamentos até a última milha, por assim dizer, né? Porque como eu e a Gisele já comentamos algumas vezes, né, Gi? O cloud e o edge, né, não briguem comigo, é um negócio legal, mas tem uma expressão no espanhol que eles dizem que há que aterrissar. Então, em algum momento, você precisa de estruturas físicas de descer para que isso possa se perpetuar, né? Então, acho que é isso. Tá, obrigado. Próximo tema aqui, eu até vou dar mais uma sugestão. Nós tivemos um painel há alguns meses sobre ESG. Também está disponível para vocês na nossa plataforma no YouTube, tá? Que eu vou pedir aqui para o Moisés falar um pouquinho sobre esses riscos dos combustíveis fósseis, sobre as baterias, sobre o SF6, o que isso pode trazer de problema e o que isso pode afetar na cadeia produtiva pela limitação, pelos acordos que estão tendo. O que tu pode falar sobre isso? Perfeito. Primeiramente, obrigado, Índio. Obrigado a todos. O crescimento desordenado ele era aceitável há um tempo atrás e hoje em dia já não se aceita mais em N mercados. Hoje existe uma iniciativa global que chama Science Based Targets Initiative, que muitas empresas fazem parte, onde se quer atingir um net zero. O que é um net zero? Net zero é você produzir condições para zerar suas emissões, sejam elas de gás carbônico, de poluição de água, do que gerar poluição no ambiente. Tá? Muitos clientes de data center, como Microsoft, Google, Meta, Apple, fazem parte dessa iniciativa. E até 2030 eles têm um commitment de zerar as suas emissões. Isso não passa somente pela empresa em si, mas sim por todos os seus fornecedores. Seja fornecedor de componentes, de equipamentos, seja o cara que fornece para ele matéria bruta, matéria-prima, ele vai ter que olhar toda essa cadeia. Então, ele vai limitar ainda mais a quantidade de fornecedores com que esses data centers vão poder operar. Tá? Olhando para trás, então, todas essas empresas que querem continuar fornecendo para esses data centers que alocam as 4 Big Techs e N outras empresas vão ter que estar adequados, né? E, junto com isso, a gente começa a olhar também para as infraestruturas. Quando você fala de hiperescala, você fala em tudo um nível aumentado. Então, lá, muito provavelmente, vamos ter mais geradores, maior consumo de combustíveis fósseis, nós vamos ter mais painéis de média tensão, muitas vezes isolado a gás SF6, que é um risco muito grande. Esse gás ele não fica confinado lá para sempre, você tem que recarregar esse gás de tempo em tempo, então ele escapa sim e afeta a nossa atmosfera. Então, tecnologia é uma coisa que a gente ainda demanda, porque quando você tem níveis de curto-circuito mais elevados, geralmente se vai para soluções isoladas a gás. Tá? Hoje, muito comumente utilizado a bateria de chumbo ácido dentro dos data centers, e ela também é um grande risco de poluição ambiental. Todo o descarte dela é controlado, mas ela não é 100% reciclável. Na verdade, está aí em torno dos 70% dessas baterias são recicláveis. Tá? Outros riscos, tudo que é feito em escala desse tamanho apresenta N outros riscos. Olhando agora não só para a parte de fornecimento de produtos, a gente tem que pensar que mais pessoas vão estar trabalhando nesses locais,
mais pessoas vão estar utilizando o seu veículo próprio para ir até esses locais, porque os data centers não ficam nos centros das cidades ou em lugares tão acessíveis por transporte público, né? Então, tem toda uma questão de responsabilidade ambiental. E como o Índio falou, ESG já foi o tema do nosso painel anterior, então é um tema super relevante para todas as empresas. Então, me preocupa bastante essa hiperescala. Esse problema já é vivido fora do Brasil, aqui a gente vai viver nos próximos anos com o aumento do número desses data centers. Porque, como o Mark citou, a nossa infraestrutura de dados ainda é muito precária para o consumo que a gente tem interno. Então, a nossa tendência é crescer, e crescer muito rápido, em escala e em quantidade. Tá bom. A gente conheceu um pouco, uma pequena parte do que a gente tem de problema e de risco, né? Nós vamos falar um pouquinho agora sobre solução. Queres comentar alguma coisa antes? Queria comentar uma questão que o Moisés falou. Eu acho assim, essa questão do gás aí na isolação dos painéis, principalmente de média tensão, né, que tem uma corrente de curto maior, etc. Acho que é um pouco de paradigma, né? Eu acho que tem os painéis que já têm gases mais eficientes. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem uma parceria com a 3M, então tem o gás que é totalmente ecológico, etc. E assim, tem tecnologias, o gás vai dentro de uma cuba totalmente isolada, hermeticamente, tem todo um processo de retirada, tratamento e depois reutilização desse gás. Mas, assim, existem todas as tecnologias no mercado, né? A gente sabe que, no Brasil, boa parte dos clientes acabam utilizando ar também, mas existe o seu mercado também para os painéis a gás, onde você tem um footprint bastante agressivo, digamos assim, e uma corrente muito alta. E a gente está vendo que vários projetos estão começando a utilizar isso. Então, acho que é importante também, principalmente para os clientes que têm uma pegada mais importante dos investidores de fora também, né? Esse do eco-friendly aí. Mas, assim, o mercado está preparado para isso, né? Todos os fabricantes aqui representados têm solução para esse tipo de coisa também. E para os antigos também, sem problema também, os projetos que trabalham com SFCs também não é um grande problema. Tu já deu uma parte de solução, né? Levantou o problema, foi a solução, né? Pô? Levantou a mão. Isso não é embate, isso é um debate, é um complemento. Então, já aproveito e peço para o Vitor, dentro da sustentabilidade também, se tem alguma coisa em relação ao que a gente pode trabalhar, o que está sendo trabalhado para minimizar, em alguns casos até zerar os riscos. Sim, quando a gente fala de descarbonização, não é? Eu sou do mercado talvez visto como um dos que mais poluem, né, por consumir combustível fóssil, que basicamente é o diesel, né? O gás já vem numa vertente menos poluidora. É um caminho, né? Nós sabemos que, cientificamente, em estudos hoje ainda, os combustíveis líquidos armazenados, eles provêm maior energia, né, para os equipamentos, falando do mercado automotriz, do mercado também estacionário, né? Então, o que nós podemos fazer é realmente ter esse caminho de diminuir as emissões, né? Então, hoje tem se falado muito do tipo de combustível HVO, né, que basicamente é um combustível de óleo vegetal hidrotratado, né? E ele tem baixo conteúdo de carbono. E uma grande vantagem de utilizar esse tipo de combustível é que ele é compatível com os equipamentos já existentes no mercado. Então, você já começa a diminuir seu nível de emissão com equipamentos que você já tem. Então, aí a segunda linha que a gente vê, falando realmente de diesel, são o uso que hoje já é praticado de motores emissionários, né? Então, você já começa também a diminuir os seus níveis de emissões de poluentes. O terceiro ponto seria já partir para um tipo de combustível menos poluente ainda, que pode ser o gás natural. Quando nós pensamos em design de data centers, nós pensamos em missão crítica e disponibilidade de energia sobre o controle do próprio site, do próprio dono desse data center. Então, você ser abastecido por uma tubulação de gás que
não está sob o seu controle, o seu armazenamento pode ser algo que, né, a gente vai ter que quebrar um pouco esse paradigma. Depois disso, para chegar no Net Zero, como o Moisés ele comentou, aí nós já partimos realmente para novas tecnologias, né? E aí você tem fontes de energias diversificadas, como você pode ter uma geração eólica somada com solar, né? Somada aí, se fala muito com hidrogênio, células, né, de combustível, que vai transformar esse hidrogênio novamente em energia elétrica, né? E você tem a parte até de ter um grupo gerador entre os transientes, entre os intervalos de entrar uma fonte ou outra, e você também ter a própria geração, dependendo do design que você vai ter, é complexo, né? Do hidrogênio, você abastecer os outros, né? A sua fonte de consumo. Então, na parte de combustíveis fósseis, a gente tem visto isso, tem muitas empresas já tem trabalhado nisso, né? A gente vê que isso vai levar um tempo, porque hoje essas indústrias também não têm a escalabilidade, né, que a gente está falando de aumento de demanda e como fazer essa transição. Então, vai ser um caminho, né, e não uma coisa estanque. Por favor, Vitor. Bom, eu acredito que dessas tecnologias... Moisés, desculpa. Perdão. Eu acredito que dessas tecnologias, conforme o Vitor citou, por exemplo, a substituição das baterias de chumbo ácido por baterias de lítio, que são 99% recicláveis, faz todo sentido. Alternativas aos geradores, claro que não é uma substituição um para um, mas existem grandes bancos de bateria que são utilizados aí para conseguir suportar a carga nos data centers entre 3 e 4 horas, que é diferente da operação da UPS, que geralmente é só para dar tempo para o gerador entrar em funcionamento. E também existe essa mesma tecnologia em uma escala bem maior, tá? Que são subestações aí voltadas para quem produz e quem transmite a energia de bancos de baterias. Inclusive, já existe uma implementada no Brasil, se eu não me engano, de 50 megawatts, tá? Que é uma subestação cheia de containers com bancos de bateria ali dentro para suportar. E outras tecnologias também para ajudar as concessionárias. No Brasil, a gente ainda não viu, na empresa que eu trabalho, se chama Energy Aware, que é a concessionária poder utilizar das baterias do data center. Quando ela tem um problema na sua rede, em vez de ela ter que começar a mandar ligar geração que utiliza carvão ou qualquer combustível fóssil, ela manda um comando lá para os data centers que tem esse tipo de tecnologia e fala assim, coloca tantos por cento da sua carga no uso da bateria. E isso consegue aliviar ali momentaneamente a rede e ele não precisa tomar ações de adicionar algum gerador nessa rede ou mesmo de perder a qualidade ali, porque, como foi citado no painel anterior, se você vai adicionando carga naquela rede, você vai adicionando também problemas naquela rede, né? Como em qualquer rede. Então, esses transitórios podem ser minimizados com esse tipo de tecnologia. Certo. Obrigado. Gilberto, o que a gente comentou ali sobre aquela concorrência do mercado, né? Nós estávamos disputando com um mercado internacional ou com um mercado interno de outros sistemas. O que tu vê que pode ter assim de algum tipo de solução para minimizar isso? Sobre para mim tacar fogo no parquinho, né? É assim, eu vou destoar ligeiramente aqui dos meus companheiros, porque como foi colocado inclusive na primeira plenária, né? Eu acredito na solução. A gente brinca, eu e o Mark, né? Que eu não vendo caixa, né? Eu vendo solução. Então, eu acho que o primeiro caminho para você poder diminuir a dor do cliente nesse momento tão complicado
é você estar do lado dele desde o primeiro momento. Se ele tiver um negócio, se ele não tiver um negócio, você tem um cliente que você precisa estar do lado o tempo todo para tentar entender primeiro quais são os objetivos dele, ou o que ele faz, como é a indústria, a que se ele se dedica, como é o pipeline dele, se ele tem um forecast, se ele não tem, para que você possa ir tentando ajudar a agir no processo, porque nós todos aqui somos de uma indústria de missão crítica, né? Data centers ou indústrias farmacêuticas têm uma característica de missão crítica porque eles são focados na integridade dos processos que eles controlam, né? Para nós da indústria do DC, um segundo fora do ar são milhões de dólares de prejuízo, né? Então a gente se dedica a manter uma infraestrutura estável, né? Agora, dentro desse processo todo, tem coisas que a gente foi fazendo ou conseguindo fazer, mesmo no meio da pandemia e no meio da guerra, para que isso conseguisse avançar. Então, é comum você ter em DCs, indústrias farmacêuticas, o passo do FAT, né? O teste de aceitação em fábrica. Só que a gente estava na pandemia, não tinha como fazer. Então, muitos de nós, ou quase todos aqui, desenvolveram a habilidade de fazer um FAT virtual, certo? Porque a gente precisava fazer o FAT. Sem isso, não dá para fazer, né? Na farmacêutica, você faz o teste de fábrica, mas faz o teste no site. Mas, para nós, precisa do FAT. Então, a gente foi desenvolvendo também essa habilidade. A gente foi desenvolvendo também uma habilidade de tentar adaptar o nosso ciclo produtivo ao ciclo de instalação do cliente. Porque também não adianta eu conseguir colocar as baterias no site e ficar com o PS preso ainda no porto mais 4 meses. Então, você precisa ir adaptando a tua cadeia produtiva. Isso não é tão simples assim quanto a princípio possa parecer, porque nós todos aqui, a gente manobra mais de um tipo de produto, né? No caso da Vertiv, a gente manobra o power e o cooling, né? Então, e tudo isso em conjunto é que faz o DC andar. Então, na minha concepção, uma das principais soluções é você entender primeiro, daquele projeto específico, o que se deseja, qual é o tempo que você tem disponível para que aquilo se torne realidade, e você agir dentro do processo do cliente para que aquilo se torne uma realidade. Isso só você consegue se você estiver dentro do cliente o tempo todo, né? Para que você possa fazer isso caminhar. Então, independente dos produtos, né, também incluir aí uma etapa de atenção ao cliente, né? É isso. Tá, agora eu queria ver aqui com Moisés sobre um pouco de prazo também e provocar. Não existe uma possibilidade de uma solução ser o risco, o investimento antecipado e aumentar estoque. Isso é um risco grande, isso é um desembolso, um investimento que não vale a pena pela demanda que se tem. Mas daí eu posso perguntar, mas a gama de produto é muito grande. Em que tipo de produto que a gente está falando? Então, como a gente está falando nos grandes clientes, já se sabe mais ou menos o produto que ele vai precisar, em média, principalmente para os principais produtos. O que tu vê de solução? É viável, não é viável, ou outras possibilidades? É viável, sim. O problema não é esse. O problema é a oferta. Então, a gente teve um grande problema de oferta de microcontroladores. Todas as empresas queriam ter estoques enormes, porque todo mundo sabia que ia se vender muito. Só que a gente não tinha o parafuso para finalizar. Eu visitei uma fábrica nos Estados Unidos onde tinha metade do galpão parado esperando algum componente para finalizar a sua montagem. Então, nessa parte do lead time, é muito importante o planejamento, né? As empresas elas tentaram se proteger o máximo possível, aumentando os seus estoques de insumos, mas o mercado estava muito aquecido. E como a gente veio de uma pandemia onde a gente teve uma crise de produtividade, porque não se conseguiu mais ter tantas pessoas dentro de fábrica, então você teve que baixar o quanto você conseguia entregar. E tem algumas
particularidades, por exemplo, a partir de semicondutores, microprocessadores, que vem de muito poucos lugares no mundo. E quando isso é afetado, é que nem energia, né? Se você gera eólica, solar, hidrelétrica, você tem uma confiabilidade maior. Quando você produz tudo em Taiwan, Singapura, e dá um problema nesses lugares, você fica sem oferta. E é todo mundo tentando comprar e muito pouca gente tendo para vender. Porque eles não estavam racionando, gente. Eles queriam vender o quanto tivesse. Então, o que eu vejo de solução para essa parte do lead time? É claro que, com o tempo, isso vai se estabilizar, né? O nosso mercado de data center não vai deixar de consumir, está em franca expansão e é exponencial o crescimento, não só no Brasil, mas no mundo. Tá? Então, a nossa demanda vai crescer. Outros mercados, como o Mark falou, vão concorrer com a gente, não só no consumo de UPS, mas de energia e etc., né? Então, eu acho que o planejamento é a chave do negócio. Então, se o seu data center tem uma previsibilidade, por que não sentar com o seu principal fornecedor e fazer um frame agreement? Porque daí a gente consegue eliminar aquele problema de concorrer com o mercado norte-americano, que a gente vai perder sempre. Porque a gente chegar na fábrica e falar assim, ó, tenho isso tudo aqui, eu preciso de slot de produção para os próximos 2 anos. Você negocia um frame e consegue entregar, atender o seu cliente no prazo que ele precisa e ter o slot de produção. Porque daí aquele slot já está comprometido com você. Tá? Essas são algumas das soluções que eu enxergo ainda. Tá ok, nós estamos com um tempinho estourado, né? Falamos um pouquinho e sempre os temas eles podem levar mais tempo. Eu queria abrir, desculpa, Marco, mas de repente a gente comenta no último bloco, tá? Porque o último bloco é exatamente para a gente abrir todos os temas. Pode ser? Claro. Obrigado. Então, alguém gostaria de fazer uma pergunta para a gente aproveitar esses minutos finais? Eu pensei que tinha ficado tão claro que não tinha nenhuma pergunta. Na verdade, é que todo mundo conhece bem todos os problemas, né? O Moisés comentou sobre ter um fluxo, um pedido de 2, 3 anos com o seu fornecedor. Só que tem um detalhe, né? Se esse troço passa nos Estados Unidos, o cara vai lá e bloqueia e não entrega. E isso aconteceu na pandemia, ou seja, a prioridade do meu país está acima de eu continuar deixar essa exportação passar por mim. Então, realmente, é um problema. A logística, a criação de estoque local, tem um monte de gente fazendo isso, né? Então, tem que tomar cuidado também com a legislação da onde o seu parafuso vai passar, porque ele pode não estar disponível. Posso comentar? Isso. Eu acho que, no final das contas, também, a gente depende muito das fábricas fora do Brasil, né? E aí é uma questão governamental. Simplesmente assim, todos os chips que iam para a sua produção, não, vão para a guerra. Que o Giba falou aqui, né? A indústria bélica aí não só pegou todos os recursos, mas pegou talvez o mais importante aí, que é o investimento. Então, assim, se o governo dos Estados Unidos estava ali preocupado em fazer cloud com Microsoft, AWS, Google, etc., acaba isso aqui, transfere tudo para a guerra, isso aqui fica para depois. Primeiro vamos defender o nosso território, que é uma questão muito mais importante, né? Mas bem observado, com certeza isso é muito válido. Então, a gente também tem que procurar alternativas, né? Isso que o Moisés falou aí dos Master Frame Agreement é importantíssimo, né? Então, assim, você trabalhar isso globalmente, né? Então, todos os fornecedores são internacionais, etc. Existem várias formas de trabalhar isso, de mover fábrica, slot, etc. É uma questão de antecipação e de programação, né? Com isso fica mais fácil, mas tem coisas, como você comentou, são incontroláveis. Aí é para todo mundo, né? Esse variável, infelizmente, é muito difícil de controlar. E muito poucas empresas vão manter UPS no Brasil com uma capacidade muito grande, porque quando chega nessas altas potências, você tem muita customização também, de cliente para cliente. Então, é difícil você ter um produto que, às vezes, você acha, vou vender ali na frente, e fica 5 anos parado. E o produto não pode ficar 5 anos parado, ele vai ser descartado antes disso, né? Então, tem um equilíbrio aí. Os high runners, todos os fabricantes mantêm estoques locais, e todo mundo aumentou durante os últimos 2 anos, aí, pelo menos.
Mas os maiores, que vão atender data centers mesmo, é bastante difícil. Porque um que é de 800 kW, outro que é de 900, outro que é de 1.100, outro que é de 1.500. Então, é um pouco mais complicado. E são investimentos bem maiores também, né? E o variável, assim, guerra, governo, a gente não tem como ir contra, né? A gente simplesmente tem que aceitar, infelizmente. Vou fazer a última pergunta aqui, que é espectadores aí que estão online. Sérgio Menezes, ele não se identificou de onde. Os fabricantes de equipamentos não estavam preparados para o crescimento do mercado de data center? A gente mais ou menos comentou um pouco, mas... Posso comentar rapidinho? Por favor. Eu acho que nesse ponto, como fornecedores, como fábricas, a primeira coisa que se pergunta é se faltou um componente, por que não existe um outro fornecedor capaz de suprir essa peça, não é? E é estabelecido dual sourcing para os principais componentes, mas você não consegue estabelecer de tudo, né? Isso porque existem processos de qualidade que você tem que cumprir e tudo mais, né? Então, ok. Mas mesmo assim, isso é feito. E outra coisa que tem acontecido é você já ter um dual sourcing de alguns equipamentos de plantas de diferentes regiões. E aí você consegue suprir. Uma coisa que acontece também é que não somente antecipar a ordem de compra, porque se você antecipar ordens de compra, firmar frameworks, né, de trabalho e tal, os master agreements que seja, se você estipular um equipamento que já tem um lead time X, você vai continuar com ele, né, mesmo você antecipando as coisas. Então vai exigir também um pouco, acho que um desafio para todos nós do mercado, ter um pouco de flexibilidade de também usar equipamentos que estão disponíveis. Tá, nós temos mais perguntas, mas eu solicito. Tem mais uma? Dá tempo? Tá, então tá. É o Sérgio Menezes novamente. Hoje o mercado de edge está crescendo muito, mas os prazos de entrega de equipamentos como o PSA de precisão estão muito altos. Qual a estratégia para atender esse crescimento a curto prazo? Eu não tinha lido antes, mas eu acho que ela se respondeu no que vocês já falaram. Tá, Sérgio? Então, se quiser entrar mais sobre esse assunto, só mandar o teu e-mail aí no chat e a gente aprofunda um pouquinho mais. Tá, ok? Muito obrigado a todos.